Cumpre eh, ainda aqui se fazer uma observação muito importante. O parágrafo único do artigo 871 do CPC, ele estabelece que a dispensa da avaliação ele está condicionado à aceitação expressa pelo exequente do valor apresentado pelo executado. Mas vejam, ainda assim, se o magistrado entender que pode estar havendo que simulação, que aquele valor realmente é duvidoso, ele simplesmente pode determinar que a avaliação seja realizada, até porque ele precisa evitar que essa expropriação ela não venha a causar prejuízos a terceiros. Então, não basta, por exemplo, um indicar o preço e o outro aceitar. Basta que o magistrado entenda que ali pode estar havendo uma irregularidade, que a avaliação não será dispensada em hipótese alguma. A avaliação do imóvel ou de imóvel em partes é outro dado aqui também muito importante. O parágrafo 1º do artigo 872 do nosso Estatuto Processual Civil, ele possibilita, ele entrega uma faculdade, digamos assim, ao avaliador, ao ter o contato com o bem, se ele for imóvel, e desde que ele permita cômoda divisão, ou seja, que ele tenha uma área passível de ser tranquilamente dividida, obedecendo, se for área rural, o código de postura ou de parcelamento do solo do município, área rural, a legislação relativa àquela área. E ainda assim, levando-se em conta o valor do crédito executado, ele avaliador, sugerir a expropriação em parcelas. Nessas condições, o avaliador deverá apresentar essa sugestão de proposta acompanhada de um memorial descritivo dos possíveis desmembramentos para expropriação, com os respectivos valores de cada área. O que significa isso? Vocês no 7º semestre irão estudar a divisão de terras particulares. Nesse caso aqui, vamos supor, eu tenho uma área que ela vale no todo 3 milhões de reais, mais o valor da execução, 500 mil. Se eu dividir essa área que foi penhorada, esse imóvel que foi apreendido, em 3 ou 4 parcelas, com uma parcela desse imóvel, eu posso resolver o pagamento da execução sem ter que expropriá-la no todo. Então, automaticamente, ela é benéfica tanto para a execução, porque às vezes uma parcela menor é mais fácil de ser vendida, e automaticamente benéfica para o executado, que ficaria com a parte ainda desse bem. Mas isso é uma proposta, veja, que será apresentada e será submetida à apreciação das partes, porque concluída e juntada essa proposta aos autos, as partes serão intimadas para se manifestarem no prazo de 5 dias, né,
conforme norma contida lá no parágrafo 2º do artigo 872 do CPC. Cabe ainda ressaltar que essa proposta de desmembramento ela não vincula as partes, né? Então, devendo o pedido de desmembramento ser, mesmo que apresentada pelo avaliador, ela tem que ser requerida pelo executado, da qual pode concordar ou não o credor, que é o exequente. O juiz, se aceitar esse pedido, ele pode determinar que a expropriação ela inicialmente seja em parcelas. Mas vejam, não vai haver um desmembramento prévio. A proposta ela está definida. Se tiver, ou seja, algum interessado na aquisição do bem dentro da parcela ofertada, o desmembramento vai ocorrer depois. Mas se não houver nenhum, se não aparecer durante a asta pública nenhum interessado, a expropriação, a alienação será feita pela sua totalidade. Nova avaliação, ela é possível, né? Antes da expropriação dos bens, é sempre admitida que uma nova avaliação ela seja realizada, mas a lei também para isso estabelece alguns requisitos. Quando ela será realizada? Quando qualquer das partes arguir fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Ainda, se for verificado posteriormente à avaliação que houve majoração ou diminuição no valor, é aquela famosa simulação. Terceiro, quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, quando tiver fundada a dúvida sobre o valor do bem atribuído na primeira avaliação. São regrinhas que estão lá no artigo 873, caput, incisos 1 a 3, também do CPC. O parágrafo único do dispositivo 873, ele, ao determinar a aplicação do artigo 480, lá também do CPC, que refere-se à prova pericial, né, para a nova avaliação, para os casos do inciso 3, ele está se referindo exclusivamente à avaliação por perito, tá? Porque nos casos de avaliação por oficial de justiça, gostaria de lembrar que o mesmo ele faz apenas uma estimativa do valor dos bens. Então, ficando a critério das partes aceitar ou não. Se não aceitarem, eles podem requerer a chamada avaliação, como eu falei anteriormente, pelo expert, que é a chamada avaliação especializada. Então, essa regrinha aqui do 873 é exclusivamente, ele não fala de forma clara e precisa isso, mas para entender que é o expert que está fazendo essa avaliação e por isso eu quero uma nova. Recomenda-se ainda uma nova avaliação sempre que o país estiver exposto, né, a um processo inflacionário muito forte. Então, nós aqui no Brasil já estamos acostumados com isso. Então, a inflação é algo que ela corrói
uma série de coisas. Então, recomenda-se, quando o país estiver exposto a essa situação, que a avaliação ela seja repetida. Em especial, gente, se o lapso temporal entre a data fixada para alienação em asta pública e a da avaliação oficial tiver tido um lapso temporal realmente considerável, né? Então é óbvio que antes de que se faça a oferta desse bem em asta pública, que é a venda pública do bem, né, onde eu estou chamando, ofertando aquele bem para aquisição, que o preço ele seja ajustado para que ele não venha gerar ou causar prejuízos, quer seja para o credor, quer seja para o devedor. A ideia realmente é que o produto adquirido com a arrematação ele solucione a execução como um todo, principal e acessórios.